Hello, my friends! Tudo bem com vocês? Yeah. Tudo certinho? Gente, estamos aqui para apresentar mais uma identidade incrível, né? Dessa vez para Mais Arte Design, um escritório que são amigos pessoais nossos. Então a gente teve uma carga de sentimentos, de informação, principalmente de vivência dentro do espaço, porque dividimos até o momento o escritório juntos. Então a gente conseguiu mergulhar dentro do universo da Mais Arte Design, não só como profissionais, mas também como amigos. E a gente conseguiu extrair, eu diria, o elixir mais puro possível para emergir uma identidade que já estava precisando há bastante tempo. Eles já sentiam essa necessidade, nós sentíamos essa necessidade, não só como amigos, mas agora falando como profissionais, por conta de tudo que a gente vê a Mais Arte Design fazendo no dia a dia e que não estava sendo comunicado à altura. Então conseguimos finalizar mais um projeto 100% dentro do escopo da Três Mundos, dentro da nossa vibe, da nossa pira do lado daqui. E agora a espera acabou, né? E a espera acabou. E olha que foi difícil trabalhar na marca deles, sendo que a gente trabalha na mesma sala. É. Então foi assim, ó. Até as gravações tiveram Eu de tinha que ir ser pra casa pra trabalhar, ou eu tinha que vir pra sala de reunião e me trancar no fim de semana. No fim de semana. Enfim, várias coisas aconteceram no meio do caminho. Foi extremamente divertido fazer esse projeto, é algo extremamente valioso pra gente. É algo extremamente valioso pra gente que vocês vão conseguir assistir a tudo isso a partir de agora. Aqui na Três Mundos a gente sempre se conecta muito com os clientes que a gente atende, né? Até porque nós três temos uma energia incrível, então a gente gosta de mergulhar nas histórias e vivenciar essas histórias. Até porque quando uma pessoa abre uma empresa, aquilo ali é a vida dela, é o filhinho dela. E a gente, como está cuidando de uma nova identidade visual, a gente está cuidando de uma coisa muito importante desse filho que a pessoa está criando. E com a Mais Arte Design isso não foi diferente, porém tem um adicional nessa história. Eu conheço a Dálio Castilho há pelo menos uns 12 ou 13 anos, então esse projeto, além da gente mergulhar nele com muita profundidade por conta de ser um projeto incrível, também tem um lado da nossa história, que já se conecta há muito tempo. Então é um projeto que a gente conseguiu ir muito além, porque a gente vivencia o dia a dia aqui junto com eles, né? A gente divide o escritório, a gente já conhece a história deles já de muito tempo atrás, então a profundidade que a gente conseguiu chegar nesse projeto, ela foi talvez até bem diferente dos outros projetos que a gente já trabalhou, e o resultado está explícito quando vocês conseguirem ver esse logo finalizado. O valor artístico para Mais Arte Design é muito importante. Eles levam isso muito a sério quando eles vão criar qualquer tipo de projeto. Eles levam essa ideia de que o cliente ele é único, a obra ela é única, e a essência do cliente precisa ser transmitida na obra. Então, o nosso objetivo nesse projeto foi traduzir a essência da Daline do Castilho e do Matheus. Porque se eles vendem a essência para o cliente, por que nós não deveríamos vender a essência deles nesse projeto? Como eles levam muito em consideração o ser humano como essência, a marca deles também precisava ser um organismo vivo. Ela precisaria atuar no mercado de maneira independente. Também de maneira modular, aplicando e tomando espaço de onde ela vai ser aplicada. Então, o objetivo desse projeto primordial foi traduzir a arte que eles trazem para dentro de um projeto de uma identidade visual. Eles decidiram adicionar o mais, justamente porque eles entregam muito mais do que se espera. Então, o objetivo do projeto foi realmente esse, a gente entregar essa essência, colocar a essência deles dentro desse projeto, assim como eles colocam a essência do cliente dentro dos projetos deles. Então, quando a gente está estruturando uma nova identidade visual, quando a gente está falando sobre a comunicação de uma empresa, a gente precisa sempre levar em consideração a voz da marca, tom de voz da marca e os arquétipos. A voz da marca é basicamente os princípios e valores, então é aquilo que aquela marca acredita, é aquilo que ela
passa a comunicar mesmo estando de boca fechada. E aqui na Mais Arte Design ficou claro que empatia, sinceridade, consciência, compreensão e comunicação são palavras que regem toda essa base de princípios e valores da empresa. Então toda a criação da nossa identidade, dessa nova identidade para eles, foi a partir dessas palavras. Porque quando a gente olha para dentro e enxerga qual é a nossa própria voz, a gente consegue externalizar muitas coisas na nossa comunicação. E aí a gente já passa para o tom de voz da marca. Sempre que a gente fala de tom de voz da marca, a gente está falando de comportamento. A gente está falando de equalização de comunicação. Uma marca ela pode falar a mesma mensagem de uma forma alta ou de uma forma baixinha, singela, carinhosa. Então, o tom de voz da marca leva muitas vezes atributos, palavras que norteiam essa personalidade. Aqui na Mais Arte a gente tem moderna e humana, que nortearam completamente esse desenvolvimento, porque antes a marca sempre foi humana. A empresa sempre foi bem humana, ela sempre teve um contato muito próximo com seus clientes, mas ela não comunicava isso na identidade. Então a gente trouxe essa comunicação. Madura, né, com toda certeza. Moderna, por que moderna? Inspiração na Bauhaus. A Dali estudou na Europa. Ela tem essa veia da arquitetura, do design modernista. Então isso também foi incorporado dentro da identidade da Mais Arte. E depois a gente tem outras palavras: criativa, acessível, ousada, determinada, mente aberta, persistente, acadêmica, estável. Então todas essas palavras norteiam um pouco da personalidade do comportamento da empresa, dos donos também, e aí a gente trouxe tudo isso para dentro da identidade visual da Mais Arte Design. Então, com toda essa conexão das palavras que norteiam os princípios e valores da empresa, mais o tom de voz que traz a personalidade, um pouco da comunicação dela, a gente entra no ponto final, que são os arquétipos. E os arquétipos, eles moldam a personalidade do negócio, eles moldam a comunicação e eles externalizam muito daquilo que se tem em essência. Tá sempre focado na essência, ou seja, no olhar para dentro. E aí aqui cabe uma história muito engraçada e divertida, porque quando a gente começou o trabalho com a Mais Arte Design, eu lembro que a gente falou sobre estratégias de marketing e posicionamento. E arquétipo é posicionamento. É a forma como você vai lidar com as informações na sua comunicação. Eu lembro que a Dali tinha comentado que ela gostou muito do arquétipo do mago. E aí eu perguntei, por que você gostou do arquétipo do mago se ele não tem nada a ver com a comunicação atual de vocês? Ela falou, porque o mago, ele realiza sonhos. E é isso que a gente faz aqui dentro. Eu falei, não, tudo bem. A gente está falando dessa parte intra, mas tu entende que a comunicação de vocês não tem como comunicar isso no momento, que ela é bem governante, que ela é bem brutalista, que ela é bem concreto. Ela, entendo, mas ela ficou um tanto chateada. E quando a gente passou de 2022 para 2023 e começou uma conversa de um novo posicionamento aqui no escritório, a gente levantou essa questão novamente. E aí eu sugeri, vamos olhar para vocês, donos? Vamos pegar essa essência de vocês, porque são vocês que lidam com os clientes. A empresa é a cultura do dono. Não tem como a gente se abster do que vocês significam para o negócio. Não tem como. Não tem como criar algo para botar na rua só para vender ou só para parecer que é. Tem que ser. E vocês são X e não está comunicando com Y. E aí, nesse novo estudo, esse é o bacana. Dentro de toda essa questão de voz da marca, dentro de toda essa questão de tom de voz, das referências que a gente teve, de toda a pesquisa que foi feita em cima e principalmente da essência da Daline e do Matheus, a gente conseguiu encaixar o arquétipo do mago. O arquétipo do mago é aquele que transforma sonhos em realidade. É aquele que o único medo principal é não dar certo, não por questões dele, mas por questões XYZ que não estão dentro do vosso controle. E o arquétipo do criador, que traz a essência da criação duradoura. Então, criar espaços, criar ativos que sejam duradouros, que não precisa se mexer do dia para a noite ou de um ano para o outro. Mas a design cria espaços, ela cria design de interiores para as pessoas viverem lá dentro. Então, tem que ser algo duradouro, tem que ser algo que seja percebido como valioso pelos clientes. E o mago para trazer toda essa magia, esse encanto, essa maravilhosidade no atendimento, na percepção, enquanto a pessoa estiver assistindo uma TV na casa dela e ela olhar ao redor e falar, isso aqui para mim é mágico, isso é um sonho realizado. Então esses são os 2 arquétipos da Mais Arte Design a partir de agora. Nós começamos com a Mais Arte Design antes da gente decidir fazer uma identidade visual para eles. E quando nós começamos com eles,
eles tinham já uma identidade visual que não estava muito bem estruturada. Era complicado trabalhar com aquela marca porque ela não tinha uma estrutura bem organizada e um dos maiores problemas é porque ela não tinha um ponto central. Então, quando a gente ia alinhar aquela marca em algum lugar, a gente tinha que alinhar no olho, porque ela foi criada em um quadro diferente, complexo. E a partir daí, a gente teve que criar alguns assets, algumas coisas para realmente trazer uma ambiência para o projeto. Mas mesmo assim era muito difícil de fazer, porque aquilo não foi pensado, foi criado no fluxo, no flow, para que de alguma maneira a gente conseguisse trabalhar. E aí quando a gente decidiu realmente desenvolver essa identidade, a gente conversou com eles, aí a gente começou a pensar de uma maneira estratégica em como a gente conseguiria aplicar uma identidade forte para duas pessoas que têm personalidades fortes, para pessoas que olham para o cliente da mesma maneira como a gente olha para o nosso cliente. Então a gente deveria realmente pensar de uma maneira estruturada para que essa marca conseguisse ser aplicada no mercado de uma maneira mais consistente. A Daline, ela foi estudar na Europa, então ela teve um contato muito próximo com aquele design mais requintado, que é o design europeu, e lá provavelmente ela teve um contato muito mais próximo com a Bauhaus. E eu acho que ali acendeu a chama desse design moderno, dessa ideia mais modernista que ela carrega até hoje. E esse foi um dos pilares centrais para a criação da identidade visual da Mais Arte Design. Porque a Bauhaus ela traz um conceito mais linear e mais direto. E a personalidade da Daline é exatamente essa. Então a gente teve que trazer aquilo tudo, estudar um pouco da Bauhaus. Eu conheço a Bauhaus já um pouco, mas não pelo lado da arquitetura, mas pelo lado do design visual mesmo. E aí foi dali que a gente tirou as ideias, as cores, as formas. E aí, a partir daí, a gente criou a estratégia visual da Mais Arte Design. Para eu conseguir entender um pouquinho mais a Dali, eu tive que vir para o escritório em um domingo à tarde. Não tinha ninguém aqui. Eu abri as gavetas dela ali, peguei uns trabalhos antigos dela. E aí eu encontrei muito material legal, muita referência boa, muitas formas que provavelmente ela fez na faculdade. E isso despertou em mim algumas ideias muito boas. Inclusive quando eu falei pra ela, ela falou: nossa, tu veio aqui ver os meus projetos, não sei o que vergonha, blá, blá. Mas são desenhos incríveis, são projetos incríveis. Eu consegui extrair muito dela ali, porque a maneira como ela desenha tá um pouco ligada com a marca que a gente criou. Porque ali eu vi bastante forma fluida e bastante forma rígida. Então eu tive que imergir nesse mundo 2D para conseguir realmente olhar como é uma planta baixa, como o arquiteto pensa, como o designer pensa, porque ela, além de designer de interiores, é arquiteta também. Então eu tinha que olhar para isso, eu tinha que virar flat para conseguir transformar esse projeto em uma realidade maior do que todos nós, porque a arquitetura é muito maior que nós. É uma edificação gigante, é uma construção gigante, é muito complexo. Então a gente trouxe um pouco dessa complexidade para dentro desse projeto. As cores antigas da Mais Arte Design, elas eram sóbrias demais. E elas não transmitiam o que o Matheus e a Daline são. Então por isso a gente conseguiu adicionar 2 cores a mais para dar um pouco mais de vida para esse projeto. A gente selecionou essas cores com base em um pôster da Bauhaus, de novo falando da Bauhaus, que a Daline mandou pra gente. Ela falou: gente, adorei essas cores, será que a gente consegue aplicar no projeto? Aí eu fiz uma seleção de acho que umas 15 ou 20 cores, coloquei combinações delas em cada tela, mas a gente já sabia as cores que ela ia escolher, porque a gente também tinha escolhido as mesmas cores. Aí quando a gente foi passando as cores na nossa reunião de seleção de paleta cromática, ela bateu o olho naquelas cores e falou: é isso, essas são as cores, tanto ela quanto o Matheus. Então a gente conseguiu dar um pouco mais de vida para esse projeto, que antes tinha uma identidade muito sóbria, pouco carismática, e a gente trouxe muito mais carisma com essas cores. Antigamente o slogan da Mais Arte Design
era projetos ousados que superam expectativas. E isso porque eles sempre trouxeram essa questão da ousadia nos projetos, ou seja, coletar a essência do cliente, entender um pouco além daquilo que está sendo necessitado, desejado e colocar isso para superar a expectativa, para a pessoa chegar dentro da casa dela, olhar e falar: que maravilhoso, é muito mais do que eu pensei, é muito mais arte, é muito mais design. E se a gente for levar em consideração, existem duas palavras que ficaram bem evidentes e foram bastante faladas em toda a pesquisa, em toda a conversa que a gente teve com o Matheus Quadali. Primeiro de tudo, obra. Obra é sempre uma incomodação, levanta muita poeira, às vezes atrasa, conta com vários empecilhos, só que ainda assim é uma obra de arte. Até esse é um dos nomes da empresa, é uma das partes do nome, arte. Se tudo vem do caos, se muito se cria a partir do caos, e obra é muito caos, por que não enxergar ela como uma obra de arte? Por que não enxergar não só aquele momento específico que está tudo sendo quebrado ou edificado, mas por que não enxergar o que vai se tornar a partir daquilo ali, um pouco à frente, de forma cíclica? E a gente tem a outra palavra que fez bastante sentido nesse projeto, que foi vida. Porque a Mais Arte Design cria projetos para que as pessoas vivam a vida delas. Toda vida importa. E a gente não está falando só de uma vida isoladamente. A gente está falando de várias. A vida do pessoal que está lá trabalhando na obra, a vida dos clientes, daquela família, a vida da Daline e do Castilho e de todos os profissionais que estão junto com eles para poder fazer esse bom trabalho. Então, se toda obra pode ser vista como uma obra de arte, para que 1, 2, 3, 10, 15, 20, inúmeras vidas consigam ter contato com isso, nasce o slogan: uma obra, uma vida. Porque a vida é uma obra maravilhosa e cada obra foi feita para uma vida. Então não tem como a gente desconectar uma palavra da outra. É simples, é direto, são 4 palavras, mas é um slogan muito poderoso. Então a partir de agora, Mais Arte Design tem um novo slogan: uma obra, uma vida. A gente criou uma estrutura flat para o símbolo gráfico da nova identidade visual da Mais Arte Design, porque isso remete muito ao projeto, a essa estrutura mais básica, entre aspas, e é a maneira como ele vê o projeto antes do projeto realmente se tornar realidade. Como a gente estudou como um projeto é criado, como uma planta baixa funciona, a gente acabou inserindo um símbolo técnico que eles usam no projeto, na planta baixa, que é de uma porta aberta, que é um triângulo na diagonal, basicamente, né? É um círculo cortado em 4 partes. A partir daí, a gente, utilizando esse grid todo, a gente conseguiu entender que nós conseguiríamos colocar letras dentro desse próprio grid. Então foi ali que surgiu, abstratamente, a letra A, combinando com essa abertura de porta. Porque é a arte que abre as portas dentro desse estúdio. E replicando a forma diagonal, automaticamente esse A se transforma num M. O que deixou a gente extremamente maravilhado, porque foi um comando simples, uma mudança simples, que realmente deu um corpo gigante pro projeto. E agora é que vem a cereja do bolo, porque não é mais arte por acaso. Então a gente teria que criar, também abstratamente, uma moldura que pudesse envolver isso, quando fosse necessário. E também, essa moldura, ela funciona como uma alusão a um projeto de planta baixa, que são as paredes que envolvem a casa, a edificação e tudo mais. E com base em toda essa estrutura, com base em todo esse estudo, com base na base, foi que nasceu o logo da Mais Arte Design.